Você de Londrina e região, bateu aquela fome? Nós temos para você a solução. Pastel do Fernando, né, Gabriel? Desde Rapaz, 1999. É desde quando eu nasci, pra você ter ideia. É o melhor pastel de Londrina. Tenho certeza que você já conhece o Pastel do Fernando, já foi no Pastel do Fernando. Se ainda não foi, você está perdendo o melhor pastel da região. Graças a Deus, o Fernando, né, o Pastel do Fernando, o Fernando tem nos ajudado também a fazer com que este podcast alcance mais almas. Então, convidamos a vocês a estarem comendo o melhor pastel. Saiu da missa? Domingão à noite, sábado à noite? Pastel do Fernando é o seu lugar. Não é, Gabriel? É isso aí. Fernandão, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado. Deus abençoe. Você conhece a agência Carlo Acutis? Eu conheço. Você é pároco, lá na sua paróquia, na sua diocese, na sua cidade, quer fazer uma divulgação boa para sua paróquia? Quer ter um conteúdo bom, uma imagem boa, uma divulgação boa? A agência Carlo Acutis certamente é o seu endereço. Entre em contato com o Instagram deles, que nós deixaremos aqui embaixo, tá bom? Procure o Instagram deles. Qual que é o nome da menina lá, Gabriel? Amanda. Procure a Amanda, certamente você vai ser tratado com muito carinho. A sua paróquia, né, será ali ouvida, todos os seus anseios, os seus desejos, tudo aquilo, pároco, que você pensa para a divulgação da sua paróquia, com toda certeza a agência Carlo Acutis vai te ajudar. Eles são muito bons. Eles são muito bons. Muito bom. Eles ajudam a gente nos cortes, eles que fazem. Não, né? é muito bom mesmo. Muito bom muito mesmo. Bom. A agência Carlo Acutis é o seu lugar de divulgação paroquial. Olá, queridos filhos e filhas, Deus os abençoe. Sejam bem-vindos a mais um canal Padre Podcast. Seja bem-vindo. Mais um episódio, tamo. Quem que é meu campeão? É eu. Não é nada. Eu acho. Não, é você sim. Pode ser que seja você, meu irmão. Depende. Depende. Gabriel, uma alegria muito grande, né? Este episódio de hoje nós vamos trabalhar. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema certinho, apresentar a nossa convidada. Mas eu acredito que esse programa de hoje vai te ajudar, sobretudo, né? Você que vai fazer, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre, mas você que certamente vai fazer uma boa quaresma. Rapaz. Esse aqui vai ser bom, não vai não? Vai ser bom. Vai ser top mas demais. Antes, eu tô sentindo, sabe o que o pessoal tá assistindo. Não, será que eles assistem? Assiste. Só não dá vejo ninguém like, comentando, não velho. comenta. Pô, se você assiste, alô? comenta aqui, tô assistindo. Alô? Comenta, velho, dá o seu joinha. Né, deixa o seu like, deixa a sua pergunta. Mas o pessoal assiste sim, né, Gabriel? Assiste. Graças a Deus, graças a Deus. O pessoal não comenta. Acho que comenta. Não comenta, mas vamos comentar agora. Vamos comentar. Deixa o seu like. Você que pediu. Eu que pedi. A outra vez fui eu que pedi, por isso que ninguém comentou. Você não tem moral, será? Não tem. Quando eu peço, por gentileza, gente, comentem ali embaixo, deixa o seu like, compartilhe, né, os podcasts. Pode clicar em qualquer canto aqui, você já vai ver o... Isso. Como que chama o negócio lá? Os cards lá. Os cards, pra você entrar em qualquer episódio. Olha, você ali. tá muito bom nisso, cara. Eu tô fera, velho. Então assim, gente, seja bem-vindo mais uma vez. Comente, compartilhe, curtem e vamos lá apresentar a nossa convidada. Por Seja gentileza, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Quem que está conosco hoje? Cara, a gente fez um bolo louco em agenda, mas... Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Antes de eu te apresentar, eu quero que você se apresente para nós, para o público. Fique à vontade. Antes de tudo, eu queria agradecer, né, pelo convite de vocês. Me senti muito lisonjeada, né? Calma aí, lisonjeada. Soletre. Com o Luciano. Vou travar aqui. Me senti muito importante, né? Falar sobre esse tema que a gente vai trabalhar hoje. E eu tô muito feliz. Então, primeiramente, queria agradecer vocês pelo convite e espero muito que todos acompanhem aqui também esse canal, né, que é muito importante para vocês e para todos que assistem. Então, vou me apresentar. Eu me chamo Gabriela Araújo, né, dos Santos, mas todo mundo me conhece como a Gabriela Araújo, Gabi. Eu tenho 27 anos, tô na beira, já perto dos 28, né, quase na beira dos 30. Quando? Dia 1º de abril, e não é mentira. Não, ainda bem que ela já falou, já tava saindo já. Eu já cortei já pra não ter esse tipo de piada, entendeu? Vou embora. Já tô acostumada, são anos com esse tipo de brincadeira, mas tá tudo certo. Já tenho 4 anos de experiência na área de nutrição, né? Me formei pela Unopar. Hoje em dia ela é conhecida como Unopar Pitágoras Anhanguera, né? Mas na minha época era Unopar, Universidade Norte do Paraná mesmo. Me formei em 2021, né? E de lá pra cá, de 2021 para 2022, comecei a minha trajetória, né? Atendendo a domicílio. Então foi uma época muito, assim, desafiadora para mim, né? Atender as pessoas
de forma remota, assim, indo na casa. Mas daí que eu comecei a ver essa parte da nutrição de uma forma diferente, que eu precisava aprender mais e mais. E assim como qualquer profissional, né? E em 2023, né, que é o bom que eu vou falar um pouco sobre isso também, em relação ao tema, eu tive um quadro depressivo, né? E desenvolvi, e em 2023 eu parei de atender. E aí retomei agora, né, no final de 2023 para 2024 e agora 2025. Não sou casada ainda, mas irei me casar em agosto. Qual que é o nome do futuro esposo? Wesley Giovanni. Rapaz, eu tinha certeza que ela era casada. Não, ainda não. Vai ser agora em agosto. Ainda não. Né? Tá noiva? Tô noiva. Tá noiva. Tô noiva. Tá noiva. Não. Tô noiva, gente, mas logo, com a glória de Deus. Quem é que vai assistir o seu casamento? Padre Ricardo, um tal de Padre Ricardo Nossa, mas só Campanucci. tinha ele? Então. Ixi. Você é meu campeão, velho. Até o seu. Eu nem queria estar lá. Você foi convocado. É verdade. Gente, brincadeiras à parte, mas o padre me acompanhou em boa parte, né, dessa minha trajetória também de descobrir sobre mim e tal, autoconhecimento. E com direção espiritual, que me ajudou muito nesse processo que eu tive, né, esse problema de saúde, que é muito importante a gente retratar também e falar sobre isso. Esse carinha é bom, né? Muito bom. Quem enfim um elogio assim, plena segunda-feira. Pode fazer o corte. Pode fazer o corte. Só fala assim, esse carinha é bom, eu vou embora. Gabi, vamos lá. Você tem irmãos, seus pais são vivos, você mora na onde? Nasceu aonde? Nasceu aonde? Eu sou natural de São Paulo, né? São Paulo capital. Uhum. Eu vim pra cá, pra São Paulo, com os meus pais, com 1 ano de idade. Então, eu sou praticamente paranaense, né? Sou de Londrina mesmo, considerada de Londrina. Tenho um irmão de 22 anos, Danilo, e tenho meus pais, minha mãe e meu pai, que eu moro com eles atualmente, né? Mas Sim. em Bora por agosto iria enquanto. mudar. Bora por enquanto. Por enquanto. Ô, Gabi, você estava falando aí que você se formou em 2021, certo? Isso. Como é que foi pra você? Pra quem não sabe, a Gabi é formada em nutrição. Isso. Sou formada em nutrição, gente. Nutrição. Como é que foi pra você? Não sei se essa pergunta vai ser assertiva, mas vamos lá. Desculpe, porque toda vocação, toda profissão é uma vocação, no meu ponto de vista. Também é um chamado. É um chamado de Deus, né? A gente tem que corresponder a esse chamado. É verdade. Como é que foi para você escolher nutrição? Foi o primeiro curso? Por exemplo, nós tivemos uma convidada aqui semana passada que desde criança queria ser química. Entende? Sim, não vou falar quem que é. Não vou falar quem que é. Que tá aqui do lado. Mas assim, para você foi a mesma coisa? Se você sempre quis ser nutricionista, fazer nutrição, ou foi assim, não, eu vou fazer para ver o que dá? Para mim foi bem diferente, assim, a experiência, descobrir qual profissão que eu iria seguir, né? Na época da escola, desde pequena, eu queria muito ser arquiteta, assim, sempre gostei da parte de organizar casa, essas coisas, decoração e tudo mais. E eu gostava muito, assim, então eu me imaginava fazendo isso. Mas aí quando eu tava na época da escola, eu estudei no IEL. Grande IEL, exatamente. Estudei lá e nessa época, acho que foi em 2015, eu posso estar enganada, talvez minha mãe me corrija assistindo. Mas minha mãe passou por uma situação difícil na saúde. Ela teve pedra na vesícula e depois disso ela teve que ser internada, né, tudo, retirar, fazer cirurgia, e depois disso ela começou com um quadro de pancreatite, e eu acompanhei tudo isso, sofrendo um pouco, então, a partir do pós-operatório dela, né, que foi em casa, todo mundo acompanhando em casa, todo mundo teve que mudar a alimentação, se adaptar a ela, né, um pouco, então a casa teve que se adaptar à rotina dela, o novo estilo de vida que ela ia levar. Então, pra gente foi um desafio, mas foi daí que eu comecei a pesquisar sobre no Google, né? Então, falei assim, como que eu vou poder ajudar minha mãe a ter uma melhor recuperação em casa? Eu quero ajudar ela. E aí foi disso que foi surgindo algo dentro de mim. Falar assim, tá aí, é uma coisa que eu quero fazer, então, ajudar as pessoas através da alimentação. O que eu posso fazer por cada pessoa? Interessante. Então, foi basicamente isso. Legal, que surgiu legal. a ideia de nutrição. Bem diferente. Esse dia é diferente, não. É o amor.
Literalmente, uau. Literalmente, o amor, Exatamente. Sua mãe. cuidar da sua mãe e tudo. E claro, a gente vai falar disso também daqui a pouco, ao decorrer do diálogo aqui. Pode não parecer, o que eu vou dizer agora. Ah, eu nem vou comentar. Pode não parecer. Dependendo, eu nem comento. Mas eu sei que uma alimentação saudável, entendeu? É muito importante. Mas, padre, você é gordo, eu não sou gordo. Sou pequeno. Se Ué? eu tivesse 1,90 m, eu tava no meu peso. Ah, Entendeu? É Mas falta como de você tem perspectiva, 1,50, né, padre? mas como você tem 1,50... 1,63, 65, rechonchudo. 67. Mas assim, a gente sabe, agora falando sério, que uma alimentação saudável, sem perder também o prazer de comer bem, realmente tem uma, como posso dizer assim, une muito a mente, o corpo, o espírito. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas é legal escutar você dizer sobre isso, porque pega exatamente naquilo que eu falei, a questão do amor, do cuidado, né? E por isso que eu vejo que toda vocação, toda profissão é uma vocação, né? Eu acredito, eu vejo, acompanho que você segue isso muito bem, né? Depois que, claro, que você se formou, veio a pandemia. Eu acho que também ser nutricionista na pandemia, que nem visitando as pessoas, que nem você falou no começo aí, né? Nas casas, tem que parar, fazer tudo online, deve ter sido um período muito difícil. Você também trabalhou muito na pandemia, em outro trabalhei na contexto, pandemia. né? Mas assim, que bom que a pandemia passou. Sim. Que bom que você está atendendo agora pessoalmente, até onde eu sei. Tô. E ela faz até academia, gente. Eu vejo. Eu faço, Eu não gente. entendo pra que isso. Entende? Porque Olha, assim, Não, uma coisa também é uma não coisa. sei, hein? Outra coisa Outra coisa é outra coisa. Entende? Só come saudavelmente. Tá. É muito Legal, difícil ótimo, isso. bom aí, né? Pra que fazer exercício, gente? Não, vamos Eu nem continuar. vou falar. Mas nesse tema que você comentou, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Tem como a gente comer bem de forma saudável, tá? Comer bem de forma saudável e ser um ato de amor a Deus? Claro. Unir alimentação, cuidar do próprio corpo, cuidar da saúde e demonstrar esse amor a Deus? Sim, gente, é super importante isso e é muito válido isso. Então eu gosto de eu sempre comento isso em consultório também, que é uma parte difícil das pessoas entenderem, porque a nutrição ela não vai apenas, cardápio, seguir dieta e toma aqui, depois você volta. Não é assim. A nutrição, eu falo para os meus pacientes que a gente não pode olhar assim, sabe? A gente tem que abrir o nosso olhar para o lado, atrás, então para frente. Então, vai muito além de apenas uma dieta, apenas hábitos alimentares, reeducação e tudo mais. Ela vai a parte da emoção também, né? Essa parte emocional mexe muito. O nosso cérebro, ele tem um potencial muito grande em relação às nossas emoções. Isso está inteiramente ligado à alimentação. Então, voltando ao que você falou, né? Da parte da... É possível louvar a Deus através da alimentação? Sim. A gente, um ato de gratidão a Deus, a gente cuidar, porque é bíblico isso, né? Que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que honrar aquilo que Deus nos deu, né? Então, exatamente da forma como cuidar dele, né? Da nossa alimentação, se hidratando, porque eu coloco isso muito importante, assim, porque muitas pessoas esquecem, né? De se hidratar durante o dia, de se alimentar bem. É verdade, né, Gabriel? Cafezinho, ó, que coisa... Pra você ter um foco, né? Você quer ter foco no seu trabalho, você precisa se alimentar bem, você precisa se hidratar, se exercitar, para você conseguir suprir as necessidades do seu corpo e aí conseguir se fortalecer espiritualmente também, né? Exatamente. A pergunta que você fez é muito pertinente, meu guerreiro, porque vai o seguinte, falando sério. Por exemplo, eu tenho um padre amigo meu, que eu conheci ele na pós-graduação, ele é de João Pessoa. Ele também é nutricionista. Que legal. Né? Ele é nutricionista. Então, assim, Padre Pedro Patrício, ele assiste, cara. Ele assiste? Uma das poucas pessoas que Olha, assiste um esse canal. padre velho. nutricionista, que legal, Ele era gente. nutricionista, tinha consulta. Ele trabalhava na UTI. Que legal. Ele sempre trabalhou na UTI. E a gente conversando sobre, né, lá em Curitiba, ele falava exatamente isso que você disse, eu achei muito interessante. Ele falava assim que uma alimentação bem feita, bem regrada, né, a gente realmente consegue entender o amor de Deus por nós conseguimos entender o nosso amor conosco mesmo, podemos dizer assim, cuidando do corpo, e a alimentação, ele falando, né, eu achei bem interessante, nos ajuda também a nos aproximar de Deus.
Porque, assim, se a gente tem... Aí entre vários fatores, que a gente pode também até conversar aqui um pouco. Sim. Eu vou falar por mim, depois para podermos abranger. Né? Você sabe muito bem disso, você trabalha em consultório, você é nutricionista, você tem seus pacientes. Nem todo mundo segue fielmente. Não, começa por aí, isso é fato. A realidade. A realidade é essa. No começo, talvez. Né? Porque quer perder uma motivação ali, talvez. Mas nem todo mundo segue fielmente, cara. É verdade. Mas por que eu estou dizendo isso? Isso não é... Pode não parecer, mas não é tom de zoeira, não de brincadeira. É verdade. Sabe por que o que falta na gente? Que entra também nessa questão que o Gabriel disse, na questão de louvar a Deus. Eu acredito o seguinte. A disciplina. Porque você falou bem, uma nutrição feita certinho, a gente consegue louvar e agradar a Deus, mas se a gente não tiver uma disciplina, uma honestidade diante das coisas de Deus, se a gente não tiver um hábito, cara, a gente vai louvar a Deus como com a nutrição? Porque você disse muito bem. Claro, no meu caso, por exemplo, eu sempre gosto de usar o meu exemplo. Cara, eu preciso perder peso, não por estética, porque é nítido que eu vou continuar do jeito que eu sou, estranho. Mas por saúde. Exato. Entende? E como que eu vou perder peso por saúde se eu não tenho disciplina? Se eu não tenho hábitos, sabe? E você falou uma coisa interessantíssima, né? O nosso corpo, isso é bíblico, é templo do Espírito Santo. Então, assim, cara, eu peço que você nos esclareça, Gabi, como que a gente pode chegar no consultório, aquele desespero total, filho, eu preciso perder 15 quilos em 4 horas. Tô brincando. Sabe? Ai, meu pai. Como que... Corta um braço. Rapaz, corta uma perna. Em 4 horas é demais, gente. Ué, gente, você se formou, vira. Eu quero perder 15 quilos. Se vira, pelo faz amor milagre. de... Você tá vendo? É isso que eu tô dizendo. É isso, se a gente não tem disciplina, como é que a gente vai louvar a Deus? Como é que, por exemplo, a gente vai comer uma salada? Se a gente não come dá um sal. arrepio. Você tá entendendo? Então, assim, eu não fiz a pergunta ainda, eu vou fazer a pergunta agora. Você vai fazer pergunta. Isso é uma introdução. formulando. Tô formulando a pergunta. Cara, como que a gente consegue? Como que você... A gente consegue não, vamos lá. Vou colocar a responsabilidade em você. Depois a gente vai trabalhar. Como você consegue, como que você se esforça para colocar no seu paciente uma disciplina que ele não tem? E cobrar dele, não só na parte nutricional, que é o seu caso é mais importante porque é o seu trabalho, mas conciliar isso, essa disciplina que ele não tem, mas ele tem que ter, junto também com o propósito de Deus na vida dele. Nossa, Olha, caramba, rapaz, velho. Você viu? Que pergunta, hein, moço? Que pergunta incrível. Mais, hein, cara? Gente, eu vou embora, já deu minha cota. Fiquem com Deus, abençoe. Tá extraordinário. Continue vocês, por gentileza. Não esperem mais nada de mim, eu não sei isso. Você lembra da pergunta que eu já esqueci? Já, eu lembro. Como que eu estipulo isso para os meus pacientes? Recapitulando, assim, eu tenho pacientes, né, adolescentes que elas são bem católicas, assim, e eu gosto, assim, de falar um pouco sobre isso, que eu tava dando exemplos práticos para os meus pacientes, natural, assim, que às vezes fala, olha, fulano tá fazendo dessa forma, assim, talvez dê certo para você, né, vamos tentar adaptar. Então, para elas, eu gosto de estipular sempre essa parte da constância, né, da disciplina, que é primeiro um compromisso com ela. Então, assim, a partir do momento que ela teve a escolha de dar certo a alimentação dela, o propósito dela de mudança, eu coloco como compromisso. Então, você tem um compromisso com o seu corpo de honrar ele, né? Aquilo que Deus te deu. Então, para elas, eu sempre falo, né? Eu coloquei até nas observações. Eu sou muito, assim, de escrever muito. Então, no plano alimentar, eu gosto de trabalhar de forma didática com os meus pacientes. E eu coloco, assim, muito pessoalmente. Eu falo, ó, pessoa, a gente vai trabalhar dessa forma, né? A constância. E eu sei que para você é complicado, porque você estuda, faz faculdade, fica integralmente na faculdade, dá aula. E só que você também tem que pensar que o seu corpo, que nem eu falei, padre, é o templo do Espírito Santo. Então, a partir daí que você firma esse compromisso, você tem que sempre lembrar, Ai, Nutri, mas teve esses dias uma que falou assim, ai, Nutri, eu não consegui seguir certinho essa semana, foi muito corrido, e aí não deu certo, eu acabei deslizando um monte. Eu falei assim, não tem problema de acontecer, de errar, de não dar certo uma semana. Eu falei, às vezes pode ser que não dê certo, mas uma semana
um mês, às vezes até o ano. Então, a gente sempre é tempo de recomeçar. Então, sempre que você firmou esse compromisso com você mesma, eu sempre gosto de voltar nessa parte. Lembra, fulana, que você falou isso pra mim? Que você estava disposta? Aí eu mostro os feedbacks que a própria pessoa mandou pra mim, ó. Você estava assim, então vamos tentar voltar, que talvez você, nessa mesma motivação que você teve no início, você continue a progredir como você progrediu no começo. Então, gente, a nutrição, assim, trabalhando com o paciente, né? Essa parte de alimentação, de hábitos, é muito assim, né? Oscila muito, né? Oscila muito. Então, assim, vai ter... Eu falo por mim. Tem momentos que eu não consigo seguir certinho. Ela comeu o lanche, cara. E tá... Não precisa falar que você falou, né? Olha. Ela esperou a oportunidade. Isso aí, Mas desculpa, pode continuar. como ele Não, é, tá né? bom. Faz parte. Tô brincando. Não, tá Brincadeira, tudo Gabi. certo, padre. Me perdoa, padre. Te perdão, Foi boa. Eu mereci essa resposta. Mas eu tava só esperando essa oportunidade. você Não tá, tem né? problema, Não padre. tem problema. Mas Mas foi lanche explica vegetariano. isso. A gente ama o próximo. Vegetariano, você É comeu, né? vegetariano. Lanche vegetariano, tá Mas certo. tudo bem, não tem importância. Mas é interessante, eu já vou me empolgando, cara, nas perguntas. Porque a gente tem a gente que eu falo eu, né? É. A gente olhando pra eu- mim, eu vou fazer uma dieta, eu não posso nada. É que geralmente as pessoas elas podem achar que a dieta é algo ruim, né? Pô, tá de dieta, ou nossa, tem que fazer Até dieta. o nome, né? Tá de dieta. Já dá uma já dá uma assustada, né? assustada. Nossa. É Eu acho nítido que eu não tô de dieta, não. Não, você? É. Não, você tá, não tá? Gabriel. Não tá, faz meses. Então, Zoeira. sabe o lanche lá? Ele também tava lá, né? Eu estava em Que reunião. reviravolta. Eu estava em Muito reunião. Tá, na reunião comendo lanche? Cada um faz reunião do jeito que quer. Entendi. Que Tá tudo bem, reviravolta. padre. Mas essa questão, assim, retomando o raciocínio, né? Mas essa questão, quando a gente fala que a gente vai fazer dieta, tudo, de fato, soa como algo pesado. Sim. E de fato, continua na questão que você está falando aí. Porque ninguém quer fazer aquilo que não está acostumado a fazer. Ninguém quer ser restrito de alguma coisa que Se gosta. eu quero comer um docinho, eu vou comer outro. Não, Entende? ninguém quer sair da zona Ninguém de quer conforto. sair da zona de conforto. Essa que é a grande Isso é questão. verdade. E daí, assim, pegando ainda nessa linha de raciocínio, cara, a dieta a gente pode comer o que a gente gosta. Posso estar enganado, Pode? falando sério. Não, é uma pergunta mesmo entendi. bem honesta. A gente pode comer o que a gente gosta, não todo dia. Né? Se você puder falar um pouco para aquela pessoa que está em casa agora comendo um lanche, vendo esse negócio aqui, que Comendo um quase lanche. ninguém vê. Mas quem está vendo, comendo um lanche aqui agora, Comendo um pastel de comendo manhã. um pastel de manhã, gente, de madrugada. Delícia, né? Mas assim, Você tá vendo será o que ela pode? falou? No domingo pode, né? Um pastelzinho de manhã. Ai, gente, eu sempre falo. Eu entendi. Já engatando nessa parte, já que vocês perguntaram, né? Assim, analisando a minha prática clínica, né? Eu sempre gosto de estipular para o paciente, assim. Por exemplo, ele tem, fulano, foi estipulado para você um tanto de calorias nesse novo plano alimentar. Eu não gosto de colocar muito, trabalhar com a palavra dieta, porque a pessoa sempre está em reeducação alimentar. Então, ela teve um momento difícil com a alimentação dela, ela está conquistando isso novamente. Então, ela está passando por um processo de reeducação. E, além disso, eu gosto de analisar a história, porque sempre por trás de uma alimentação tem uma história que reflete isso. Então, a história da pessoa reflete na alimentação dela. Então, a prática alimentar, né, a questão de você alimentar-se, faz parte da história da pessoa. Então, além de só estipular uma dieta para ela, eu preciso entender quem é ela, quais são os hábitos dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que para ela é difícil. Assim, eu sempre pergunto, qual é o alimento que você não come de forma alguma? Pode ter certeza que esse alimento eu não vou colocar para o paciente. Exatamente. Porque o que vai adiantar eu colocar algo que ele não vai comer? E eu gosto sempre de perguntar, qual que é o alimento que você mais gosta de comer, ou um prato que você ama? Eu coloco no plano alimentar do paciente. Todo dia. Então, assim, eu gosto de mostrar pro paciente que é possível, sabe? Mas nesse plano, como é plano?
plano alimentar, Alimentar? assim, personalizado pra pessoa. Você nunca passou por uma nutricionista? Não, eu passei por uma nutricionista. Mas ela não fez pra Mas- você um... Não, porque eu tava na fase de corrida. Ah, então e já é uma fase meio diferente. É diferente. É que ainda bem que você entrou também nessa parte. É porque a alimentação, assim, dependendo do foco da pessoa, vai de cada individualidade. Então, se você tá no foco atlético, né? Então, você precisa saber que você não pode extrapolar ali também, né? É. Se você quer um foco, por exemplo, eu quero alcançar tantos quilômetros, quero, né, me superar. Você precisa de um objetivo. Então, eu vou cortar tanto gordura, eu vou cortar muito ingestão de carboidrato, vamos supor um exemplo, né? Então, aí é uma parte mais restritiva. Agora, por exemplo, quando eu vou passar com o paciente vai passar comigo que ele tem um problema de saúde. Entrou, assim, super obesidade grau 3, assim, grave. Padre. Continua, é o seu tempo. Não, tá falando, nada E não. aí a pessoa precisa, eu falo assim, eu converso com a pessoa, eu falo, pessoa, fulano, a gente, nesse começo, vai ser mais difícil pra você, mas a gente precisa perder peso pro seu bem-estar agora nesse começo. Então, a gente vai fazer algo mais restrito, mas que você consiga seguir, sempre respeitando a individualidade do paciente, o que ele pode, a questão financeira também, porque isso vale muito, porque eu não posso colocar uma dieta super elaborada para o paciente e ele não tem dinheiro para comprar esse tipo de alimento. Então, sabe? Então, isso é tudo, que nem você falou, é tudo, depende da individualidade do paciente. O que ele pode, o que tá ao alcance dele. Então, que nem no seu caso, o atlético, então você vai pela parte que você vai querer se superar. Tanto musculação também, a pessoa quer ganhar massa, precisa comer mais proteína, aquelas coisas que a gente já sabe. Então, tudo depende do foco da pessoa também. Interessante. Nesse plano alimentar, na hora que você comentou, a gente, exemplo, você coloca aquilo que a pessoa ela precisa comer para ela alcançar o objetivo, mas ela pode comer a besteirinha dela? Sim. Meus pacientes sempre, assim, eu não vou dar muito spoiler, porque as pessoas, se quiserem, vão ter que passar comigo. Eu nem vou perguntar mais nada, então. Você quer anotar, né, filho? Você quer fazer uma consulta de graça. Como que é, Ele tá anotando ali, eu vi, Fábio. Não tô entendendo nada, isso aí não é de graça não, filho. Segunda-feira. O que eu posso comer na semana? Quantidade de água Ovos mexidos. Eu já tava tirando meu pastelzinho de domingo. Enfim, gente, mas assim, explicando um pouco, eu sempre gosto de respeitar o que o paciente gosta. Então, se a minha paciente, vamos colocar ali um exemplo, feminina, que tem uma peculiaridade, assim, em querer comer mais doce, também questão do estado hormonal da pessoa, Sim. TPM. Ai, Nutri, eu não consigo ficar sem o doce durante o dia, assim, eu coloco pro paciente, só que eu converso com ele, eu faço um trato. Eu falo assim, eu vou colocar dentro de uma estratégia, ou seja, depois de uma refeição que ali ele passou, geralmente eu coloco depois do almoço pro paciente. Por quê? Porque o organismo dele tá processando aquela alimentação, então não vai ter um pico tão alto de glicose, assim, em relação. Mas isso são estratégias, assim, que a gente utiliza. É uma delas, não vou citar todas. Se você quiser, né? Você nem mandou recado, né? Vou virar a página. Você tem mais perguntas, Gabriel? Por agora Podemos não. continuar Pode sem a sua continuar. Terça-feira, qual que é? Não, mas é interessante isso que você disse na questão, claro, de gerar curiosidade também para procurar você, né, para seguir essa estratégia. Mas sabe qual que é o interessante? Porque tem pessoas, exemplo, antes de eu ir para a primeira vez na nutricionista, porque eu tinha o objetivo da corrida, eu achava que era um negócio muito difícil, muito complicado e sabe quando você já tem uma restrição ali? Você já vai tem um com preconceito. Você já vai- isso. Você já vai armado, assim. Armado. Aí eu falei assim, eu fui porque eu tinha que fazer os 21, a meia maratona. Mas eu falei assim, mas eu quero comer. Sei que eu vou ser julgado. Tal, eu não posso comer tal coisa, eu tenho que seguir aquilo que ela colocou. Eu tenho que bater a proteína no dia, o carbo no outro dia. E hoje, pelo menos eu vejo assim que as pessoas elas têm uma certa dificuldade de dizer não para aquilo que faz ruim para a pessoa, os alimentos, né? Então, a primeira pergunta do Padre Ricardo que eu gostei foi sobre a disciplina. Porque
se tem uma coisa, por exemplo, você não pode comer uma lasanha. Tá marcando assim, ó, você vai comer arroz, feijão, salada, enfim. Não tem tudo lá. lasanha. Não tem lasanha. Aí você vai no lugar e tem a lasanha. Você tem que ter a disciplina de falar não, você tem que ter a responsabilidade. E isso daí não se diz... Nós não estamos falando mais da nutrição. Estamos falando da pessoa. É emocional da emocional, pessoa. psicológico. E isso daí, você, pelo jeito que você conversa e fala, você trata com a pessoa. Errou um dia, tudo bem, recomece. É a mesma coisa, não a mesma coisa, mas se a pessoa tá lá, caminhada de santidade, cara, errou. Recomeça. Confessa novamente. Confessa e começa. O padre sempre enfatiza isso, né, É isso que eu ia falar exatamente. Porque quando, não só a Gabi, mas quando vem as pessoas fazer direção espiritual comigo, no caso da Gabi foi um pouco diferente, que foi, que nem você falou no seu quadro de depressão, lembra? E que se você puder e quiser também, fica muito livre pra gente abordar um pouquinho sobre essa questão. Mas assim, o que eu faço? Eu não vou me recordar no caso da Gabi, mas eu vou pegar ela como exemplo. Pode falar, né? Eu não acho tem que problema. Não, eu acho que você, né, quando a gente foi conversar a primeira vez, você não tinha nenhuma rotina de oração, lembra? Posso estar enganado. Zero rotina. E geralmente quem vem fazer direção espiritual, só vou fazer uma introdução para chegar nisso que você disse. Geralmente quem vem fazer direção espiritual, a sua grande maioria não tem uma disciplina de oração. Elas chegam lá mais ou menos meio que perdida, querendo entender o que é direção espiritual. Beleza. O Gabriel da vida. Eu acolho, eu escuto, e a Gabi sabe, eu sempre vou anotando algumas coisas, tipo, no primeiro dia. Anoto tudo. E daí eu sempre pergunto, você tem uma rotina de oração? Não. Beleza, cara, show de bola, eu não ligo, não me importo. E que bom que a pessoa tá ali. Cara, eu sugiro. Ó, você vai rezar o terço segunda, quarta e sexta. Ah, não. Não. Você vai rezar. Pra quem nunca rezou o terço, meu irmão, rezar o terço 3 vezes a semana. Tá voando na fé. Já é alguma coisa. Ó, você vai ler, você lê as Sagradas Escrituras, tipo, terça e quinta. Cara, um versículo, velho. Eu falo desse jeito. Um versículo, 2 versículos, mas leia. Sabe, eu dou um dia de folga. Zero. Eu até brinco, você quer ser católico. Não tô de brincadeira. Eu falava, cara, você não faz nada. Você escolhe um dia da semana pra você não fazer nada. Daí eu falo assim, né, as pessoas às vezes falam, nossa, padre, mas só isso? Meu irmão, você não vai dar conta de fazer só isso. Vai lá e tenta fazer só isso. Passa um mês depois, a pessoa volta desesperada. Padre, eu não consegui cumprir. E é onde eu falo exatamente que nem a Gabi disse. Claro, são áreas diferentes, mas a disciplina é a mesma. Falei assim, não perca o foco. Se você não rezou hoje o seu terço, show de bola. Amanhã não é dia de terço, é dia de ler a Sagrada Escritura. Não reza o terço. Não reza o terço. Lê a palavra de Deus. Né? Segue o cronograma. Porque você vai criando na pessoa uma rotina que ela não tem. E ninguém vai cumprir 100%, velho. Ninguém vai cumprir 100%. Isso é para a vida. Isso é para quem está fazendo uma academia. Isso é para quem está fazendo uma reeducação alimentar. Isso é para quem está começando a fazer uma direção espiritual. Nós temos o desejo. Eu tenho... Agora sem sacanagem. Eu tenho o desejo de emagrecer, eu preciso emagrecer. Mas se eu não fizer o esforço, não vai acontecer. Se eu não tiver disciplina, não vai acontecer. Se eu não me exercitar, não vai acontecer. Se eu não comer bem, não vai acontecer. Se eu quero mudar de vida, se eu quero rezar mais, me aprofundar mais na palavra de Deus, ter uma espiritualidade melhor, se eu não me esforçar a rezar o terço todos os dias, porque nem eu falo sempre nas homilias, é sempre um desafio, velho. Isso daí, a disciplina... Cara, a disciplina não é fácil. Não é. Mas ela é necessária. Muito. Sim. A motivação é sempre... A motivação é sempre inicial, né? Tô motivado, vou ler a Bíblia inteira. A gente sempre pensa assim, né? Aí quando passa uma semana... Você não leu, Você não leu nenhum capítulo. Então, assim... a disciplina é a primeira motivação, a motivação é a primeira coisa que aparece na nossa mente, só que o que vai perdurar mesmo é a disciplina, a constância, o hábito. Exatamente, tudo isso vai gerar o hábito, e é desses hábitos que a gente gera uma boa alimentação, né? Está aqui um fruto disso, ó, começou a fazer direção espiritual, não, é verdade, pô. Não é porque sou eu, não, precisa ser qualquer outra pessoa. Eu me reergui, nossa. Tá aqui uma disciplina, né, de honestidade, ali tudo certinho, sabe, e as coisas acontecem na disciplina, velho. As coisas mudam quando a gente tem disciplina, quando nós rezamos, Você falou uma coisa interessante. Geralmente, a primeira coisa é a motivação. É inicial, assim. É inicial. A motivação é o pontapé inicial. Quando você chega e você se propõe a fazer aquilo, velho, as coisas acontecem. Vai até casar. Isso não, a gente fala então de brincadeira, mas é verdade, cara. Eu não vou falar, não vou entrar nos detalhes, misericórdia. Mas quando eu vi a Gabi a primeira vez... Tava bem. De verdade, ela tava...
foi difícil para ambos, para mim e para Eu tava, você. assim, se eu te interrompi, padre, Não, mas imagina, assim, eu queria poder falar um pouco mais sobre essa parte agora que o padre já entrou nesses detalhes, mas eu lembro dessa época que eu só contextualizando, né? Eu cheguei num peso, assim, que eu tava muito, muito abaixo. Porque eu sempre fiquei 48, 49, 46. E nessa época, como eu tive muita ansiedade que gerou depressão, e aí gerou uma síndrome, assim, de pânico, né? Um pouco pânico, porque eu fiquei muito, assim, assustada. Então, foi uma etapa, né? Ansiedade, aí fui pro estado de depressão profunda, daí veio o diagnóstico médico, né? Que a médica falou que eu tinha um pouco de toque em relação a pensamentos. Então, eu tinha um toque em relação a pensamentos. Sempre vinham pensamentos repetitivos na minha cabeça e eu meio que emendava esses pensamentos em coisas profundas e dali gerava ansiedade e eu não conseguia sair do estado que eu tava. E eu me lembro mesmo, que nem o padre comentou, que na época que eu tomei a decisão de me fazer uma direção espiritual, me confessar, porque na época Fazia tempo que não se confessava, né? tinha um propósito de começar a me confessar, né? Porque a depressão, ela causa pensamentos bem complicados na nossa mente, né? E eu tava num peso, eu cheguei em um estado de anorexia, né? Eu cheguei a 42, quase 41 quilos. Então, pra mim, eu tava assim, minha autoestima tava lá embaixo, assim. E foi bem o que o senhor falou, padre. Eu cheguei mesmo numa parte que era irreconhecível, assim. Primeira vez que eu acho que o senhor tava tendo um contato maior comigo. Sim. E aí depois ver eu hoje, assim, é uma coisa, assim, não tem nem muito... como comparar. Então, tudo que eu aprendi, né, nesse meio tempo... Até na questão da alimentação, por isso que eu gosto de trabalhar, daí que veio essa minha motivação de entender mais, porque daí que eu fui me recuperando, eu fui falando, gente, a nutrição não é só isso, então, eu queria saber mais sobre emoção, queria saber mais, porque eu fui o exemplo, então, tipo assim, eu passei por altos e baixos, eu não conseguia aplicar na minha vida aquilo que eu estudei, então, pra mim, eu não tá conseguindo me alimentar. Então, tudo que eu estudei, eu não tava conseguindo aplicar pra mim mesma. Então, aquilo foi uma certa dificuldade pra mim, sabe? Então, é dali que eu falei assim, não, agora eu preciso, que nem entra a parte de louvor a Deus, eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso me confessar, eu preciso fazer direção espiritual. Dali, dessa motivação espiritual que surgiu a parte também de, não, eu preciso honrar o que eu confessei. Então, assim, honrar o que o padre me falou. Então, agora eu vou cuidar de mim, eu preciso cuidar do meu corpo, voltar com a minha alimentação, comer melhor, preciso comer, porque a ansiedade tirava minha fome. Então, eu não tinha vontade de comer, mas era preciso eu comer para ganhar peso. Sim. Então, a médica também que me ajudou, minha psiquiatra, a doutora Carla, muito boa também. Eu ainda faço acompanhamento com ela, assim, mas bem pouco, né, agora. Quase nada. E acompanhamento psicológico também, que me ajudou muito. Então, foi esse boom, sabe? Essas várias partes, né? Atividade física, que me colocou no foco novamente. Alimentação, atendimento, né, com psicólogo. Entender mais, porque também faz parte do autoconhecimento. Então, entender as minhas emoções. E dali também eu tive um pouco de questão de querer comer alimentos gordurosos na época que eu tava em tratamento também. Então eu comecei a ganhar peso, eu queria só comer bobageira, sabe? Muita coisa com gordura. Então chocolate em excesso, queijo em excesso. Então aí eu falei assim, agora que eu tô ganhando peso mesmo, então tanto faz agora, né? E aí eu na época eu elevei, né, o meu percentual de gordura. Então fui pra quase 30, né? Tava beirando 30% de gordura, e pra mulher é muito ruim isso, né? E daí agora eu abaixei novamente. Então, eu gosto muito de colocar isso no meu Instagram, né? Essa motivação para que as pessoas entendam que eu também sou pessoa, porque às vezes o paciente vai ser atendido por mim, ele vem que nem você falou, né? Ele vem armado, assim, com um muro. Então, um muro à volta dele. Ai, porque eu sei que você vai tirar isso de mim, vai tirar aquilo. Não. Aí no primeiro contato eu já falo, ó, pessoa, fica tranquila que você pode ficar à vontade para falar sobre qualquer coisa que envolva a sua alimentação, que você quiser falar sobre suas emoções. Desculpa. E você pode ficar tranquila, porque aqui é uma nutrição diferente. Claro que eu não sou a nutrição que deixa tudo, né? Assim, eu não sou assim. Mas, assim, dentro da individualidade daquela pessoa, eu quero trabalhar a história dela. Então, é isso também um pouco que eu aprendi nesse contexto, assim, emocional, né?
Olha que interessante. Já pegando esse gancho do emocional, uma pergunta para você. Pode falar. Vamos ver se você vai saber responder. Tô Ixi. brincando. Quando que a comida se torna uma fuga? Nesse contexto emocional. Eu quero fazer essa pergunta. Olha, Então, tirou corta. a moça à Não, frente. Zé. Eu sei, cara. Corta e deixa o Gabriel fazer a pergunta. Vai lá, Gabriel, faz Como essa que é? pergunta. Ah, é. Quando que a comida se torna uma fuga? Quando que a comida se torna uma fuga? Nossa, boa pergunta. Você é um gênio. Olha, trabalhando nessa parte que eu falei, né, comentei emocionalmente, as nossas emoções, ela faz parte, né, do nosso comportamento alimentar. Isso até é natural, a gente se sentir e tal. Só que a comida, ela se torna uma fuga quando a gente tenta recompensar. Então, assim, geralmente o nosso cérebro, aquele sentimento de recompensa. Então, vamos supor assim, hoje você falou assim que essa semana você ia conseguir. Não, essa semana eu tô focado, vou fazer alimentação saudável certinha. Durante o fim de semana, não tem problema eu comer uma coisa ou outra ali, porque aquilo não vai interferir totalmente no meu déficit calórico ou superávit calórico, na minha dieta, no meu plano alimentar. Aquilo não vai interferir tanto. Então não tem problema eu comer X calorias numa refeição só. Uma coisa é você comer durante a semana toda e o fim de semana. Então isso impacta também. Então, voltando ao contexto, né? Quando a gente, por exemplo, falei que vou seguir. Aí não deu certo um dia. Não deu certo um dia, aí no outro eu não vou querer fazer de novo. Aí no outro dia também eu falei, já não tá certo. Segunda-feira já estraguei tudo. Semana eu não vou mais. E aí que vai começando. Então a gente gera aquele sentimento de recompensa. Então eu falo assim, trabalhei duro hoje, né? Eu mereço alguma coisa assim. Então, daí que vai gerando essa questão de eu fugir pra alimentação. Então, geralmente é algo mais calórico, que a gente quer comer, algo gordurento, né? Falando assim, um chocolate, doce em excesso, carboidratos refinados em excesso. Então, isso vai querendo gerar em nós do estresse, do emocional, a ansiedade. Hoje, muito retratado isso em consultório. O paciente, tem ansiedade. Por isso que eu como desse jeito. Então, isso vai se tornando uma fuga que, pra frente, pode ser uma compulsão alimentar. E eu não quero que o paciente chegue a transtornos. Entende? Então, daí dessa querer recompensar aquilo que eu me estressei, aquilo que eu passei durante a semana, ou aquele deslize que eu tive, que eu posso comer agora. Então, isso vai impactar na saúde. Entende? Exemplo, quando eu tava fazendo da corrida, foi uma negociação que eu fiz com a nutricionista na época também. Porque ela fez segunda, terça, quarta e quinta, exatamente o que precisava comer. Sim. Aí eu falei assim, eu vou seguir. Segunda, sexta, sábado também ali. Só que domingo, não tira meu pastelzinho de manhã. Domingo é dia do Senhor, né, irmão? Não tem como também, né? Domingo... Ninguém segue dieta. Domingo 100%, de manhã, né? Bem triste. Isso... E também, eu acho que nem deve, assim, também. Eu acho, tipo assim... Muito obrigado, Jesus. Assim, faz parte de um... Claro que depende do estado nutricional da pessoa, igual eu falei, da individualidade dela. Então, se ela tá passando por um processo de uma doença, diabetes, aí tem que ter uma atenção maior, né? É diferente, assim. Tem isso também. Então, por isso que eu falo da individualidade, porque vai muito do paciente. Ou às vezes tem paciente que quer ser regrado. Então, eu também não julgo essa parte. Eu falo assim, olha, fulano, mas você tem que entender que a alimentação não é totalmente restritiva. Eu não trabalho com essa parte totalmente restritiva, porque eu sei que o paciente vai voltar naquilo. Então, se eu tiro aquilo dele, eu sei que ele vai recorrer àquilo, vai tornar aquilo como fuga. Então, por exemplo, teve uma paciente minha que ela, dando um exemplo, né? Ela falou, a nutricionista, eu já fiz acompanhamento, né? Perguntei pra ela se ela já tinha feito, eu sempre pergunto. Ela falou assim, eu tinha feito acompanhamento com a nutricionista, ela é muito boa, só que ela passou alimentos que pra mim, que eu não podia comer, assim, que não era a minha realidade, e eu não consegui seguir nem um dia a dieta. E ela tirou o meu doce, então é algo que, tipo... eu gostava muito, ou um prato de comida que a pessoa gosta, um estrogonofe, alguma coisa... Então, eu sempre gosto de recompensar o paciente. Então, fulana, fim de semana, num sábado, vou almoçar na casa da minha avó ou vou almoçar na casa da minha mãe. Eu vou comer um estrogonofe. Tá lá dentro na observação dela, você pode comer no final de semana um estrogonofe. Aí eu coloco o tanto de caloria que tem aquilo.
coloca a opção de mais saudável, se ela quiser fazer também. Então, assim, é tudo questão de conversar com o paciente e estar disposto a ouvi-lo. Porque a gente, na consulta, a gente não fica falando, ditando. Eu gosto sempre de escutar o paciente, o que ele tem para me falar. E depois daí eu começo a direcionar. Você comentou, não sei se você vai ter pergunta para fazer agora. Não, pode falar. Tá bom. Você falou sobre comer bastante ali também, né? E a gente comentou sobre a emoção. Tem a ver a pessoa ter gula com aquele vazio emocional? Pode estar relacionado, sim. A gula e o vazio emocional. Eu até peguei, assim, um trecho aqui bíblico, né? Que eu, assim, como o padre falou, né? Agora eu tô espiritual, assim, bastante. Então, antes de vir, né, pro podcast, eu gostei... Eu peguei, né? Pesquisei alguns trechos. E eu coloquei aqui, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso nos lembra que muitas vezes a gente busca na comida uma verdadeira necessidade de profunda paz, né? Então, assim, a gente quer ser acolhido, a gente quer ter um sentido ali. Então, às vezes essa questão da gula tá muito relacionada. Então, vou dar um exemplo também. Vamos supor, eu sei que eu não posso comer tanto, porque eu sei que aquilo vai ser muito mais para mim. Eu como exemplo, eu como paciente, eu tenho um plano alimentar lá. E eu sou uma pessoa que segue a religião católica, sei dos preceitos da igreja e tudo mais. Eu como pessoa, eu sei do meu limite. Então, tendo o meu autoconhecimento em relação às minhas emoções, a minha questão emocional, né? Eu vou entender, falar assim, olha, eu sei que se eu posso até comer um chocolate ali, comer algo que eu goste muito, mas eu sei que se eu comer 2, 3, 4, não vai fazer muito bem pra mim. Então, ali é você saber entender seu limite. Porque a gente vai querer suprir aquela parte e daí surge uma gula. Porque se eu comer um bis, eu vou querer comer 2, 3, a caixa inteira. E daí já vira gula, né? Então, daquela emoção surgiu um pecado, né? Que eu queria entrar. Surgiu um pecado. Minha pergunta era essa, velho, também. Foi mal. Você quer fazer a pergunta? Não, mas falando sério, eu ia falar isso também, porque é o seguinte... você falou muitas coisas interessantes aí, sabe, Gabi? Eu tinha um diretor espiritual que ele falava assim pra mim, irmão, ele é colombiano, irmão, se você, pra controlar a gula, ele falava assim, se você gosta, por exemplo, eu amo feijoada. Se você gosta de feijoada, você vai na casa da sua avó, na casa de alguém que fez uma feijoada lá. Qual que é a dificuldade? Ele falou desse jeito. Isso é muito tempo atrás. De você pegar uma concha de feijoada, razoável, colocar, comeu ali, você vai sentir vontade de comer mais ainda, porque você gosta muito de feijoada, né, no meu caso. E você não pegar de novo a feijoada, não repetir, entra no processo de autoconhecimento, entra no processo de você controlar a sua emoção, É verdade. entra no processo de você entender que se você ultrapassar, não vou nem falar em limite calórico, tá? Porque eu não entendo de limite calórico, óbvio. Mas eu falo assim, se você não ultrapassar aquela concha de feijoada e sentir um pouco de desejo para comer mais, esse sentimento de querer comer mais e não comer é que nos santifica. Porque, para quem não sabe, a gula é um dos 7 pecados capitais. E aí eu posso emendar um monte de coisa. Por exemplo, eu já fiz eu fiz um retiro inaciano antes da ordenação diaconal. Retiro inaciano de Santo Inácio de Loyola. Né? Podemos trabalhar sobre isso no podcast, que é um retiro, massa. Nossa Senhora. E lá, o Santo Inácio de Loyola fala o seguinte, todos nós, né, isso eu estou falando para católico, que vive a fé católica, tá? Todos nós temos que sair da mesa de refeição sentindo um pouco de fome. Não estou falando de dieta, é só um outro contexto para a gente entender, sobretudo, a parte emocional, talvez aí também. Santo Inácio de Loyola fala, todos nós temos que sair das mesas de refeição sentindo um pouco de fome. Controlar esse desejo de comer bastante, de comer mais, este autocontrole, né, ajuda muito em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive, até uma disciplina de exercício, de verdade, até uma disciplina de oração, até uma disciplina de um monte de coisa. Exemplo,
Outro exemplo que uma vez um padre falando pra mim que eu achei interessante também, cara. Você vai lá, domingão, vai estar morrendo de fome. Morrendo de fome, velho. 4 missas de manhã, 3 missas de manhã. O cara tá varado de fome, a única coisa que você quer é comer, velho. E um monte. Você chega, pega um prato de comida, coloca seu prato ali, põe ali as coisas que você gosta, deixa o prato aqui, espera 3 minutos. Vai conversando. Não, o tempo é o de menos. Vai conversando com alguém, mas deixa o prato ali. Não vai já comer. Pode parecer pouco, cara, pequeno. Mas você conseguir controlar isso, essa vontade de já Chegar Já devorando tacar o tudo. prato, já. Cara, isso também é sensacional, cara. Isso nos ajuda. E dependendo quando as pessoas vêm confessar comigo sobre gula, eu falo isso daí. Pessoal, primeiro, você tem que sair da mesa sentindo um pouco de fome. E se você conseguir controlar, né, antes de comer um pouco ali, ver no prato de comida, mas não, já que nem a Nutri falou, já não atacar, cara, isso... E depois as pessoas voltam para conversar depois, que eu não lembro quem eu atendo, eu não lembro os pecados de todo mundo, imagina. Então, padre, o senhor lembra que o senhor falou para mim aquela vez? Eu falei, não... Mal lembro que comeu ontem. Imagina. Não vou lembrar Então, disso. assim, e as pessoas têm trazido resultado positivo. Esse autocontrole. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque podemos entrar na parte do pecado, porque de fato a gula é um pecado, é uma descompensação emocional e espiritual. Né? A gente desconta tudo na emoção quando você fez a pergunta. Então, se a gente consegue controlar isso, a gente consegue controlar o desejo sexual. Exatamente a gente o que eu ia falar. controlar tudo. A parte carnal, né? Sabe por quê? Eu vou falar, não dá pra você cortar, porque esse aqui é um podcast católico. A comida, o prazer de comer é igual ao prazer sexual. Não muda. O prazer é o mesmo. Agora, por exemplo, se a gente quer vencer o vício, a questão da castidade, controle a sua boca. Coma menos. Exatamente. Porque assim, se a gente consegue controlar o que nós comemos, Podemos controlar o qualquer desejo outra da coisa. carne, cara. Porque é o mesmo desejo, o prazer de comer com o prazer sexual. E se a pessoa ela consegue vencer a alimentação? Alimentação, consequentemente, com uma vida de oração, uma vida de penitência, jejum, entra toda essa questão. Mas digamos que fica mais fácil. Não é assim, eu só não vou comer, então... Não. Não é dessa forma. Estou dizendo que são a mesma coisa, é o mesmo prazer. Então, se a pessoa se controla ali, junto com uma vida de oração, com uma vida de santidade, né, leitura da palavra, confissão mensal, tudo, a pessoa vai descompensando, podemos dizer assim, e ela vai chegar um momento que, de repente, na confissão, ela nem confessa mais a questão da carne. Porque ela está controlando. Isso não tem nada a ver com jejum, é com a reeducação alimentar, com dieta. Estou dizendo na parte realmente espiritual. E é claro que uma dieta ajuda. Se a pessoa fizer uma dieta certinho e colocar isso também no âmbito espiritual, claro, dieta e jejum é diferente, né? Penitência não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas se a gente conseguir entender e colocar isso, certamente a gente vai, né, nos ajudando, podemos dizer assim. Porque se a gente tem um autocontrole, a gente vai criando um autocontrole, né? Essa parte de alimentação, de ser uma pessoa mais disciplinada, vai sendo melhor pra você, porque você vai dizendo não às coisas, né? Então, assim, meio que dizendo não, né? Você vai saber se controlar melhor. Então, daí a gula não vai puxar para outros pecados, né? Porque exatamente, ela é o ponto do iceberg para outros. Então, se você consegue controlar ela, outros você também não terá mais controle. Terá né? mais controle, exatamente. Porque assim, quem é que não gosta de comer? Todo mundo. Você entende? Quem é que, uma necessidade. Uma necessidade fisiológica, biológica do ser humano. Assim como a sexualidade. Exatamente. Entende? É uma necessidade. Vai falar alguma coisa, Gabrielzão? Que ontem fui num lugar, tava com um macarrão assim, ó, mas cheguei devorando. Eu já cheguei. Ele tá dando um depoimento dele, padre. Né, não vou nem falar nada pra ele, não. Mas eu sei do que ele tá falando. Esse menino pegou um prato de macarrão ontem, que eu não entendi foi nada. Achou que eu não tinha nem almoçado. Rapaz, esse menino não comeu, faz 4 dias que não come. Tava de jejum, padre. Porque eu que fiz o macarrão ontem, ficou top, velho. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Olha, padre, além do senhor estar focado, né? Ai, você é cozinheiro também, padre. Olha mais ou que menos. só... Comer miojo é pecado? No próximo episódio? Nossa. Olha, padre, eu consideraria um pecado. Nossa, velho. Pode jogar tudo fora, aqueles Quem dois que chamou ela aqui, eu gente? consideraria um pecado. Que blasfêmia, velho. Já falou pode isso, excluir, não. pode excluir. O de frango também? Qualquer um. Gente, de legumes... Não é melhor você comprar aquele macarrão de cabelo de anjo e fazer, que fica a mesma coisa, não gente. Fica. Fica. Nossa, velho, quem que falou? Ela não sabe fazer o miojo.
Não, mas miojo, tem gente, não agrega em nada. tem um jeito certo de fazer o miojinho. Não tem. Aquele Eu miojinho. vou ensinar a fazer miojinho. Não tem. Você pega ali, Padre. frigideira, 2 dedinhos, o Jacan falou pra mim uma vez, 2 dedinhos de água, coloca o miojo, a água vai chupar o miojo, coloca mais um pouquinho de água, coloca meia colherzinha de manteiga, raspas de limão e... Tá vendo? Que corte maravilhoso. A parte restritiva agora é essa aí, ó. Ah, gente, pelo amor de Deus, você... A parte do céu. Porque, gente, não dá, certo? Gente, eu tô de Gente, brincadeira. é sério. Não como miojo. Miojo não é de Deus. Pra comer miojo da verdade. Eu não falei. Jamais eu falei Ele isso. tava ensinando as pessoas como que come miojo na frente de uma nutricionista. Isso é uma afronta pra mim. Você é muito corajoso, cara. Miojo não é bom, crianças. Não é bom. Evitem os miojos. Obrigado, Miojo. padre. Obrigado pelo bem da nutrição aqui, do bem-estar físico das pessoas. Mostra ele que ele pode cortar. E se as pessoas quiserem viver 10, 20 anos, não comam. É verdade. Crianças, não assistam esse canal. Não. Nessa parte. Nessa parte. Pula. Só esse corte. Pula, só esse É. corte. Gabriel, já estamos para finalizar. Nossa, Mais então uma pergunta. Posso fazer minhas 35 perguntas agora? Ele desse tomou jeito. parte do podcast, né? É. Não, quando ele fala pra finalizar, geralmente é um de 3 a 4. Ah, entendi. Eu já entendi. Horas. Tô brincando. Já. Quero entrar num tema, Pode falar, gente. uma certa pergunta aqui, que é o seguinte. Não sei quando que vai ser lançado esse podcast, mas na data que estamos gravando, na segunda-feira, no dia 24, estamos próximo de chegar ao período de quaresma. Sim. E vai também sair no nosso Instagram ali do Padre Podcast, que uma coluna da quaresma é o jejum. Uhum. Ou você retirar uma refeição, se é almoço, se é janta, ou retirar um doce, açúcar, refrigerante, café, abre N possibilidades. Isso, das pessoas fazerem isso, tem algum risco para a saúde delas? Exemplo, tirar o almoço. Exemplo, vou dar um exemplo fictício aqui. A pessoa, ela trabalha braçal. Ela fala assim, não, vou tirar o almoço. Então, ela só vai ter a janta, daí tem um período que a pessoa passa dormindo, mas tem o horário, né? Ela só vai... Comer depois. Só né? comer depois. A pessoa, ela tem que tomar um certo cuidado na parte de quaresma, fazer essa... de retirar ou não? Cada um, como que é isso? Então, eu acho que sim. Por quê? Porque eu vou pra parte mais que os padres sempre comentam também, né? Já o padre pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas assim, vai muito da capacidade do organismo da pessoa. Então, se ela tem uma capacidade para ficar um certo período em jejum e ela não passa mal, não tem problema, não dá problema no estômago, não fica com azia, não fica com ânsia de vômito, não tem nenhum problema de sinais e sintomas que ela vá passar mal. Ok, pra ela tá tudo certo, ela pode, né, retirar uma refeição ali e dentro da individualidade dela, dentro da capacidade do organismo dela, ela pode fazer o jejum normal. Agora, tem que analisar, por exemplo, vamos supor, a senhorinha lá que vai na sexta-feira todo primeiro dia do mês, não sei, padre, a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. E ela quer fazer um jejum, só que aí ela tem uma osteoporose, daí ela tem um problema ali que ela perdeu muita massa, e aí a senhorinha tem problema já de diabetes, tem pressão alta. Daí é um caso à parte que a gente tem que dar uma atenção, porque ela tem que se alimentar ali, né? Então a capacidade dela ali, do organismo dela já tá um pouco debilitada. Então, para ela já não é muito recomendado. Agora, uma pessoa física, né? Pessoa física. Que tem um físico forte, né? Assim, saudável, que aguenta, e que nem no seu caso. Depende não, no meu caso, não. Não, no caso da pessoa que você falou. Ah, tá. Tipo, você colocou lá uma pessoa que trabalha braçal, né? E ela tem uma certa dificuldade pode gerar aquilo, mal-estar no organismo dela, porque ela trabalha muito, então ela precisa de energia para suprir, né? Aí é muito assim, ponderado. Eu vou passar mal, se eu aguentar, beleza. Mas se eu não aguentar, vai muito da questão da sua rotina ali, se você consegue. Então é muito assim, individual mesmo.
Interessante que a pergunta do Gabriel, por exemplo, o Código de Direito Canônico vai dizer que os idosos não precisam fazer jejum na quaresma, em momento Não algum. precisa? A partir de que ano? 60 anos, 65 anos. Ah, Não precisam fazer, eles são dispensados a fazer jejum. Podem comer carne na sexta-feira tranquilamente. Claro, tem idosos, por exemplo, assim, vamos usar o termo idoso, porque a partir É de pessoa 60... idosa. Mas tem idosos hoje de 65 anos que está melhor que eu. Então, assim, tem condições de fazer qualquer tipo de penitência, de jejum. Sim. Mas o Código de Direito Canônico dispensa os idosos a fazerem... Por exemplo, minha avó morreu com 93 anos. Chegava na quaresma, ela ficava sem carne, era um perigo. Exatamente. Entende? Era um porque perigo. o corpo dela Precisa de Porque o idoso ele vai proteína. perdendo, né? Entende? Precisava de proteína. Na época eu falava pra ela, avó, come um pedacinho de carne. E ela não comia, que ela ficava os 40 dias sem comer carne. A minha avó, pensa numa veinha. Mas assim, só para concluir o raciocínio, desculpa, Gabriel. Mas assim, realmente, a sua pergunta foi muito pertinente mesmo, mas os idosos não precisam fazer. É bom que faça, aqueles que têm condições de fazer. Pelo amor de Deus, não estou dizendo que você não tem que fazer. Se você tem condições de fazer e é idoso, faça tranquilamente. Mas eles têm um aval, né, padre? Podemos dizer assim, tem ali, não, se eu não quiser fazer hoje, show de bola, porque não é pecado. Mas o interessante daí da quaresma é realmente se aproximar de Deus por meio da penitência. Exatamente. Porque é um momento penitencial. Não é um momento de silêncio, não é um momento penitencial, né, para que nós possamos vivenciar, sobretudo, aquilo que vai acontecer logo em seguida, né, cara? Que é a Páscoa, que é a paixão, morte e a ressurreição de Jesus. Então, se você é idoso, né, entenda bem, gente, não precisa fazer. Mas se você tem condições de fazer, faça, porque isso é muito bom. Né? Isso é muito bom e mesmo. vale muito para a pessoa também, né? Qualquer outra pessoa também que queira fazer e tem capacidade, ok. E também no caso, dando um exemplo também, se a pessoa é braçal e ela geralmente ela faz um almoço rechonchudo, né? Cheio de coisa, assim. Faz tanto tempo que eu escuto essa palavra rechonchudo. Um almoço cheio de caloria ali, que ela precisa de energia. Então, basicamente, a base do prato é carboidrato, né? Para que ela tenha energia durante o dia. E ela, eu quero tirar o almoço. Diminui uma refeição pequena, assim. Talvez um lanche também proteico ali, mas que ela não faça um almoço geral, mas assim, um lanche, talvez um pão com alguma coisa, não sei. Mas dá pra fazer também dessa forma. Gente, faça o jejum na quaresma. De verdade, faça uma penitência na quaresma, porque certamente nos aproxima muito de Deus. Você vai fazer, Gabriel, a penitência? Eu vou fazer, na quaresma eu vou fazer. Qual que é a penitência que você falou pra gente antes que vai fazer? Na quaresma? Não tem como, né? Não, ano passado, eu não fiz a quaresma. No passado, eu comecei a entender um pouco, e daí eu comecei a acompanhar o Frei. Mas ele já tava lá e tal, tudo mais, né? Aí, agora esse ano, eu vou pro quebra-pau. Eu já tô fazendo já, mas também já comecei a fazer como propósito o casamento. Então, assim, na parte, né, que nem o padre falou, a questão da gula e tudo mais, então eu já coloquei como propósito. Eu e meu noivo, a gente já tá fazendo. Então, ele do que ele mais gosta e eu do que eu mais gosto. Então, já é uma coisa que a gente já vai perdurar até o casamento. Então, vai passar a Páscoa e continuar. Eu tenho só uma última pergunta para finalizar aqui. A gente consegue fazer um plano alimentar, educação, sei lá, tudo depende dele. Analisar, tudo reiniciar, não sei. A decisão tá na mão dele. Se ele quiser, eu posso até fazer um e-book e entregar na mão dele e padre. Já veio psicólogo, veio personal trainer, nutricionista. Gente, cada um... Faz parte, né, padre? Nossa, que sou ser humano, né? Sou ser humano, né, padre? Nossa, deixa eu me recuperar. Gente, é o seguinte... Agora falando sério, para finalizar. Segunda agora já tá para finalizar. Tomara a Deus que eu consiga, que eu vou dizer. Né, na quaresma agora, exceto no domingo, isso é sério que eu vou dizer. É público, hein? Não, exceto no domingo, isso é público. Eu vou fazer caminhada todos os dias, de segunda a sábado. Olha, o pessoal que tá assistindo vai te cobrar, hein, padre? Eu quero que vai cobra. Mandar no comentário assim, eles padre, não cadê? Assistem isso aqui. Mas eu acho que agora eles vão começar a comentar, padre. Eles não assistem, eu convido as pessoas a comentar agora, a gente comenta. A gente vai pegar esse corte, vai colocar no Instagram, sério, cara, vai ter de gente comentando. Quinta-feira, dia 6 de março. Anota aí. Começa a quaresma. Quarta-feira, dia 5, né? Quarta-feira de cinzas. Quinta-feira dá o Ricardinho, cara. Cara, mas não espera muita coisa de mim, não. Tem que falar caminhada.
Não é Vou respeitar corrida nem nada, Tudo né, bem, padre? tá É de ótimo. segunda a sábado, pelo menos, cara, de 40 a 50 minutos. Pra quem não faz nada, É muito. obrigado. Entende? Então, assim, cara, tá aqui, legal. Eu vou gravar esse negócio todo dia. Eu vou fazer um stories todo dia desse negócio de eu caminhando. Olha só, vai você foi pro incentivar. quebra-pau Cara. mesmo, hein? Me Vai tiraram incentivar. pra trouxa. Agora eu não sou trouxa aqui não, velho. Eu vou fazer esse negócio aí. Olha, padre. Eu fiquei nervoso agora. O rechonchudo fui chamado. Não, eu não chamei. Eu chamei alimentação. Mas você olhou pra mim. Não, padre. Gente, que isso? Vou parar de comer miojo. Mas o miojo é bom. Tudo bem. Mas assim, o desafio. A quaresma, agora, pra finalizar mesmo, a quaresma Agora já era. não é só restrição de alimento, porque é importante também a penitência pra gente sentir Sim. fome. Mas é também fazer aquilo que você não está habituado a fazer. Você se Exato. desafiar. Entende? Você fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Isso também é uma forma de penitência. Pelo menos para mim, que não faz nada de caminhada de exercício, uma forma de penitência junto com a restrição alimentar, que eu sempre faço, né, me policiar no sentido de... E outra, você disse bem no começo, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Exatamente. Que padre que sou eu que prego, mas muitas coisas eu não vi daquilo que eu estou pregando. Então, o Frei Gilson fala muito aí também. A Quer gente tem que- comais, quer bebais, faça tudo pra glória de Deus. Exatamente. Entende? Então, assim, se desafie você também, viu? A sair do seu comodismo aí. Né? Vamos junto nesse desafio. 300 metros por dia. Não. Que desafio é meu? Não. De que é o desafio? Na quaresma não fala com 300 metros, fala 1 quilômetro para mais. Mas de que é o desafio? Direito canônico. 1 quilômetro para mais. 300 metros por dia. Gabi, muito obrigado Eu que pela sua agradeço, presença. padre. Foi muito bom. Gostei, Foi muito bom um mesmo. papo descontraído, mas muito importante. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Que assistirão esse podcast. Certamente vai desmistificar muitas coisas e também colocar a importância, né, de procurar um profissional da profissional da área para estar se ajudando. A gente vai deixar o contato da Gabi aqui com toda certeza. Então vocês que verem esse podcast, pode entrar em contato com ela ali no Instagram dela, o telefone dela que a gente vai deixar aqui. Procura a Gabi, faça ali, né, um acompanhamento que eu acho que vai ajudar bastante. Sim, gente, estou disposta a ajudar quem quer. Quem quer. Quem quer e quem quiser vir conversar comigo. O padre também eu deixo disponível um e-book para ele, né, olha só, de hábitos alimentares, se ele quiser, eu mando o PDF para ele já, ó. Vai ter coisa Não vai boa ter pra custo comer. nenhum, hein, padre, ó. Misericórdia. Nossa. Isso é Já muito tenho bom. pré-pronto, hein, padre, para você e pro Gabriel, ó. Meu irmão, se você for... Mas vai. Mas se você não for... Mas não vai. Macarrão todo domingo em casa. Quero ver, hein, ó. Gabi, muito Ai, obrigado. ai. Agradecemos vocês que participaram conosco, que estão vendo esse vídeo, né? Então, eu tenho que dar a benção agora, né? Pede Porque o like antes da benção. É o seguinte, se você chegou até aqui, eu duvido você deixar seu like, velho. Não dói, não machuca, Cara, não você custa pega o seu like, nada. é só... Mas eu gostei. É. Qual que é a dificuldade? Nenhuma. Pelo amor de Deus. Vai ter um negócio de compartilhar. Entra lá, link. Puf, Manda pra avó, pra grupo. tia, primo. Manda pro gordo da sua família. Que isso? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Dá a benção pra gente. O Senhor esteja convosco E e Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado e Deus os abençoe próxima. sempre. Até a próxima.